Seja muito bem-vindo ao Noite Europeia, agora com mais jogos do que nunca. E já chega deixando seu like e se inscrevendo no canal para me ajudar nesse crescimento do novo projeto que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos começar com o primeiro jogo do cardápio que está na capa desse vídeo, Newcastle 1, Bournemouth 4, que foi marcado pelo hat-trick do Kluivert. Sim, o Justin Kluivert, filho do Patrick Kluivert, atacante holandês. Logo de início, o time do Iraola começou atacando e se impondo, principalmente pelo lado esquerdo, com o Semenyo, que após uma jogada de terceiro homem, consegue receber uma bola em profundidade do Christie e tocar quase da linha de fundo para dentro da área, para que o Kluivert pudesse abrir o placar aos 6 minutos de jogo. E o Bournemouth continuou dominando e se impondo por pelo menos mais 15 minutos, até que saiu um escanteio para o Newcastle. Assim, com um cruzamento de Lewis Hall, o Bruno Guimarães empata o jogo de cabeça. Mas após o empate do Newcastle, que teve pouquíssimos minutos de dominância do jogo, a tônica não mudou em nada. O Bournemouth tanto bate até que fura de novo. Na sua segunda chance clara, após seu primeiro gol, o Kluivert consegue fazer a vantagem novamente, de 2-1. Dessa vez, recebendo uma bola quase na pequena área, fruto de um erro da defesa do Newcastle, que entregou a bola para o jogador do Bournemouth dar assistência. E assim, encerra-se o primeiro tempo. Já no segundo, os times voltam com propostas diferentes. O Iraola tem um pouco menos da bola e seu Bournemouth consegue agora agredir nos contra-ataques, mas mesmo assim mantendo o domínio absoluto do jogo, com a intensidade da marcação e não deixando com que o Newcastle jogue ou crie quase nada. Num desses lances chegou a ter um gol anulado com o Ouattara, que seria a ampliação do placar para 3-1 agora. Só que depois, quase aos 20 minutos assim, o Newcastle começou a se impor um pouco mais e criou chances para empatar. Como não conseguiu, principalmente em uma grandíssima chance, esse empate, o Bournemouth conseguiu resistir a essa pressão, muito por conta da anulação que foi feita no Isak, atacante do Newcastle, que vinha marcando nos últimos, 6 jogos de Premier League, e sempre que não marcava era participativo, e hoje foi completamente anulado pelo Huijsen, que é um zagueiro espanhol muito promissor, de 19 anos e que tem assim, um desempenho surpreendente para a cidade. Mas voltando para o ataque do Bournemouth, nos acréscimos o Kluivert consegue ampliar o placar pro Bournemouth novamente. Dessa vez, fruto de outro erro defensivo do Newcastle, que entrega a bola pro Bournemouth. E assim, de um chute do meio da rua, ele tira completamente a chance do goleiro e completa o seu hat-trick. Mas ainda houve tempo de melhorar a partida perfeita, já que após uma tabela pelo lado direito, uma construção de imposição e domínio de espaço, ele recebeu uma bola no meio para poder rolar para a esquerda e assim finalizar o jogo com um 4-1. Gol do seu companheiro Kerkez, que matou a partida. Agora, esse Bournemouth do Iraola, aparentemente, pode sonhar grande, coisa que no início da temporada era inimaginável. Esse time joga bola e tem 37 pontos. Ocupa a 6ª posição, com a mesma pontuação do Chelsea, que tem um jogo a menos, e um ponto a menos do próprio Newcastle, que é o 4º. Ou seja, essa briga por competição europeia está se desenhando no radar do Bournemouth até o final do ano. Da temporada. Agora, bora passar para um jogo que não é de Premier League, mas sim da camisa que eu estou usando. Juventus 2, Milan 0. Num jogo em que foi decidido por outros filhos de ex-jogadores, olha só que curioso. O Lilian Thuram tem seu filho Khéphren Thuram, que deu assistência para o Weah, filho do George Weah, que foi o melhor do mundo, jogador da Libéria. A Juventus entrou sem um centroavante fixo, afinal o Vlahovic está voltando de lesão. Então o seu trio foi formado por pontas atacantes, Bangoula, Kenan Yildiz e Gonzalez. Para ser sincero, eu não gostei muito dessa partida do Milan não, e acho que foi até mais demérito rossoneiro do que mérito da velha senhora. Mas o Manhã, esse dificilmente joga mal e conseguiu defender a meta do Milan por bastante tempo, até os 60 e poucos, mas chegou um momento que ficou inviável e o Milan depende muito dele. Hoje, particularmente, dependeu mais do que o normal.
A posse foi da Juventus, mas esse Milan não conseguia contra-atacar de forma muito efetiva não. E nisso a gente vê a falta que o Pulisic vem fazendo. E eu não achei que foi um grande jogo do Leão e nem do Abraham, que poderiam ser essas válvulas de um contra-ataque. Então o Milan ficou sem conseguir criar grandes chances e as poucas chances boas que teve, finalizou bem mal. A Juventus teve bem mais volume de finalização, principalmente na área para o lado direito. Curiosamente, seus 2 gols saíram do lado esquerdo. E para finalizar, nessa partida é até um pouco difícil de destacar um melhor em campo. Eu gostei do Koopmeiners, então ele vai ser o melhor jogador aqui no canal. Mas agora sim, vamos para uma partida que tem um melhor jogador nítido. E ele é simplesmente um talento geracional, o craque Florian Wirtz. Wirtz que conduziu o Leverkusen a mais uma vitória. Primeiro, abrindo o placar com um golaço, dando uma caneta no zagueiro e finalizando na saída do goleiro. Realmente muito bonito. E depois, marcando de pênalti e por fim, dando a assistência do terceiro gol do Patrick Schick, participando dos 3 gols do 3-1. Esse Leverkusen, que tem seus lados do campo tão fortes, sentiu inicialmente uma falta tremenda do Frimpong, que quando não está ali, faz com que o jogo do Leverkusen seja extremamente concentrado no lado esquerdo, com Grimaldo e Wirtz, os melhores jogadores do time. O Mönchengladbach, no primeiro tempo, até tentou impedir um pouco, no início da partida, que o Leverkusen criasse qualquer coisa, mas foi obrigado a jogar, porque o Wirtz abriu o placar com 30 minutos, então assim, ainda tinha bastante coisa para acontecer nessa primeira etapa. Mas até o final do primeiro tempo não houve nenhuma outra grande chance de gol para o Leverkusen, muito pelo contrário. O pouco que o Leverkusen conseguia fazer de muito efetivo pela esquerda era rapidamente marcado por um jogador a mais chegando ali para impedir a criação. Então, o Xabi, percebendo isso, para o segundo tempo, fez uma alteração crucial, que foi a entrada do Frimpong, logo após o segundo gol, que foi de pênalti, no início do segundo tempo, com o Wirtz novamente. E agora que o Frimpong entrou, aí sim, temos como jogar dos 2 lados. E tendo essa possibilidade, o Leverkusen criou ainda mais, mesmo que o Mönchengladbach tentasse manter um pouco mais da posse de bola. Sempre que perdia, era problemático. E assim foi no terceiro gol, do Schick. Uma tabela para infiltração do Icampier, que toca no Wirtz, e Wirtz que coloca o Schick na cara do gol. Vale ressaltar que o Icampier não começou jogando, mas o Xabi começou com uma linha de 4 um pouco esquisita, com Grimaldo e Arthur, com os dois passando muito. Mas com a lesão do Terrier, que tinha começado como meia pela esquerda, essa alteração tem que ser feita e o Icampier vem para a defesa. Logo após participar do 3-0, o Wirtz sai de campo, até mesmo para poupá-lo, e no final do jogo, no apagar das luzes, o Mönchengladbach diminui para 3-1. Vamos destacar o campeonato que vem fazendo o centroavante do Mönchengladbach, Kleindienst, que levou até ele mesmo para a seleção da Alemanha, mesmo aos 29 anos. Vamos passar agora para a partida entre Arsenal e Aston Villa, num empate em 2-2. Empate esse que foi bem decepcionante, pelo menos para mim, graças ao que eu tinha dito no último vídeo que eu fiz sobre o Arsenal, deles estarem se recolocando na briga, mas que tinha que ter erro zero. Agora saíram da briga, porque o Liverpool, mesmo penando, conseguiu vencer o Brentford nos últimos minutos com 2 gols do Darwin Núñez, que foi um resultado que aconteceu logo antes do início desse jogo. Então, os jogadores do Arsenal precisavam entrar com tudo, e realmente entraram. Teve um momento no primeiro tempo em que só dava Arsenal, e eles tinham as melhores chances. Tinham muito percentual de posse de bola e pouco deixavam o Aston Villa escapar. E nisso sai o gol do Martinelli, dessa vez atuando pela direita, numa bela assistência do Trossard, que conseguiu um cruzamento na medida. E isso já foi aos 35 minutos do primeiro tempo. Então, foi após martelar, martelar e martelar, sendo 1-0 o placar do intervalo. E logo no início do segundo, o Arsenal amplia esse placar, novamente numa assistência do Trossard cruzando, mas dessa vez para o Kai Havertz, que dessa vez consegue definir melhor e fazer o gol, aproveitando a grande chance. O Aston Villa perde talvez seu principal meio-campista defensivo, e nesse cenário se imaginava que o Arsenal poderia dominar, talvez até ampliar o placar ou ter uma vitória tranquila. Um apagão de 8 minutos, o Arsenal deixou o resultado escapar pelas mãos,
deixando com que o Aston Villa fizesse 2 gols. E isso tem muito a ver com a linha de defesa do Arsenal, que era tão elogiada, como eu mesmo falei no último vídeo, mas dessa vez entrou totalmente desfalcado, com o Timber tendo que jogar de zagueiro pela direita para o Partey, meio-campista, jogar como lateral. E nisso saiu o primeiro gol e depois abriu a porteira. E o segundo sai também de um cruzamento meio nada a ver, de muito longe. E para aumentar os requintes de crueldade dessa eliminação, vamos dizer assim, já que agora, para mim, o Liverpool não tem mais nenhum concorrente a título, aos 44 do segundo teve um gol anulado do Havertz, que seria o do 3-2 e o do deleite de conseguir uma vitória, mesmo após ter entregado uma partida dessa forma. O Arsenal se despede da briga por título na Premier League. Quem sabe agora na FA Cup, mas ainda tem um jogo muito difícil e um 2-0 a se reverter contra o Newcastle. Por incrível que pareça, pode ser que só tenha sobrado a Champions. Mas antes da gente passar agora para Atalanta 2, Napoli 3, jogo que colocou o Napoli 6 pontos à frente da Inter, que é verdade, tem 2 jogos a menos, e na liderança isolada do campeonato italiano até então, quero fazer a correção de que o Arsenal não perdeu para o Newcastle na FA Cup, mas sim na Copa da Liga, tá? Para a gente falar dessa partida entre Atalanta e Napoli, temos que falar de 2 nomes em específico, Gasperini e Conte, que são 2 dos melhores treinadores do mundo hoje, e 2 treinadores com um trabalho muito específico e identificável. Tanto que o Conte, por exemplo, nessa temporada, se reinventou de forma a usar um 4-3-3 que não usava, era sempre um 3-4-3, mas dessa vez, essa equipe do Napoli, mesmo em formação inicial de 4-3-3, consegue fazer o mesmo que suas equipes no 3-4-3, porque o Lobotka consegue recuar entre os zagueiros e os seus laterais viram alas ou centralizam para os pontas poderem jogar como alas e terem essa liberdade, ou até mesmo os pontas podem virar meio-campistas e os meio-campistas viram 2 segundos atacantes. É muito repertório. E o Gasperini também tem um repertório vastíssimo, tanto que no ataque é praticamente impossível prever quem vai jogar nessa Atalanta. Dessa vez foi Lookman e Retegui. E foi o Retegui que abriu o placar, finalizando do canto esquerdo da área. Mas de uma posição muito parecida, o Politano foi lá e empatou. 1-1. McTominay é responsável pela virada, fazendo um segundo atacante com Anguissa, assim como eu tinha dito, recebendo a bola do próprio. E esse foi o placar do primeiro tempo, 2-1. O Gasperini, embora não troque nenhuma peça para o segundo tempo, muda um pouco da postura da Atalanta, e assim consegue um empate com o Lookman, que conseguiu passar pelo meio da defesa da equipe de Nápoles e finalizar a gol. A vitória do Napoli ficou na conta do Lukaku, que recebeu um cruzamento do Anguissa, que dessa vez, embora seja meio-campista e já tenha trabalhado como atacante, estava quase como um ala pela esquerda. Essa partida acabou tirando um pouco a Atalanta daquela briga sonhada pelo título, porque agora o Napoli tem 50 e a Atalanta 43 com o mesmo número de jogos, diferentemente da Inter que tem 44 mais 2 a menos. Então tudo se encaminha para uma disputa entre mestre e discípulo, pelo menos conceitualmente, como ideia de jogo, já que o Conte é o grande inspirador para muitos dos técnicos que pretendem atrair para acelerar, que é o caso de muitas das vezes como a equipe do Inzaghi se porta. Essa briga entre Napoli e Inter vai ser incrível, até o final. Pode ter certeza que é ponto a ponto. Vamos finalizar agora com o jogo do Barcelona, que teve grandes protestos da torcida do Getafe, contra a inscrição e participação do Dani Olmo, que entrou no jogo inclusive. Num gol bem esquisito, o Koundé abre o placar. Foi realmente bem difícil de entender o que aconteceu. O goleiro soltou, pegou, o Koundé finalizou, mas fez falta ou não tocou. Eu, sem ver o replay, não conseguiria de jeito nenhum saber o que aconteceu. Mas o gol foi validado e é isso que importa. O Barcelona sai na frente, mas Arambari, ainda no primeiro tempo, empata o jogo. O Getafe tem um time muito físico e que sabe se defender de forma bem chata. Chegou a ter, em certos momentos, linhas de 6 dentro da área e nenhum atacante para sequer ameaçar a saída. Um 6-4-0 assim, em alguns momentos do jogo. Mas o que se esperaria de diferente? O técnico
é o José Bordalás, que já está na sua segunda passagem no Getafe. E assim, ele é conhecido por fazer um jogo de catimba, físico, que impede. Ele, se pudesse jogar futebol sem bola, seria o primeiro adepto. Para você ter uma noção do quanto isso é real e do quanto esse time despreza até a bola, eu diria, o Barcelona teve 80% de posse de bola. E assim, o Getafe sequer tentou. É uma parada impressionante mesmo, e eu sempre que vejo um time do Bordalás me surpreendo com o quão ele abdica do jogo, mas conseguiu um resultado importantíssimo. Resultado esse que nos últimos jogos pro Barcelona é bem problemático, já que perde a chance de assumir o topo da tabela e pode ver o Real Madrid amanhã chegando à liderança, mas que assim, é um resultado normal nos últimos anos. O Barcelona não ganha lá desde 2019 e nos últimos 6 anos não consegue resultados positivos contra o Getafe. É muito difícil. E esse jogo é o anti-Barcelona. Por isso, causa tantos problemas à equipe catalã. E embora o Barcelona jogue bem e tenha jogado bem novamente, esses resultados estão se tornando um pouco preocupantes. Porque é seu 8º jogo de La Liga desses últimos e tem apenas uma vitória. E seu 4º jogo seguido sem vitória. São 2 empates e 2 derrotas. Tudo bem, uma delas é para o Atlético de Madrid, então dá para relevar. Mas assim, são tropeços sucessivos e que podem ser problemáticos. O Barcelona começou voando e tinha até gordura em relação aos outros times, mas que agora foi perdendo aos poucos e já ocupa a 3ª posição. Eu tinha uma expectativa, confesso, um pouco maior em que o Yamal pudesse destravar um pouco esse jogo. Porque ele é um cara de drible e de habilidade individual que poderia acabar com essa linha. Mas quando se junta 2 ou 3 num driblador, é muito difícil realmente. Tem que ser extremamente extra classe para conseguir se livrar de tantos marcadores assim simultaneamente. Coisa que o Yamal ainda não é, embora possa vir a ser. E o Rafinha também não fez um grande jogo. Lewandowski pouco participou e quando tentava fazer o seu pivô ou finalizar, não era muito bem sucedido. Então foi um jogo para o Barcelona esquecer, mesmo tendo criado 2,5 XG, o que é bastante. A grande maioria das jogadas do Barça foi ou chute de fora da área ou tentativas de cabeceio, mas que perdiam claramente para o físico imparável do time do Getafe. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, considere deixar um comentário aqui, porque também me ajuda bastante. Vou relembrar para você deixar o seu like e se inscrever no canal. E nos vemos numa próxima.